Mais uma vez, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos vocês. Semana passada, o tema da mensagem foi: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Se colocar de joelho significa orar. Se colocar de joelho significa adorar ao Senhor. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. E devido a tantas situações, é isso que nós temos feito com mais frequência. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Irmãos, hoje comemora-se a Páscoa, em vários lugares, né? E a Bíblia diz que Jesus, antes de morrer, ele transformou, né, a Páscoa na ceia do Senhor. Então toda aquela ilustração da Páscoa, aquela sombra, né, que a Páscoa, tudo aquilo que a Páscoa representava, toda a realidade dela está em Cristo Jesus, está agora nesta mesa. Então não há mais necessidade de, por exemplo, sacrificarmos um cordeiro e pegar o sangue dele e passar nos umbrais da porta. Isso aí não é mais necessário. Porque aquele sangue lá do passado era uma figura do sangue de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Então, glória a Deus, irmãos, pela ceia do Senhor. Amém? O tema da mensagem que Deus colocou em meu coração, ele é bem sugestivo, que fala, né, bem? É o seguinte: o nosso direito de ir e vir. Esse é o tema da mensagem de hoje. O nosso direito, o meu
o seu direito, o nosso direito de ir e vir. No mês passado, nós nos reunimos com o apóstolo João lá do Verbo, o pessoal da Rames, vários pastores. Fazemos isso todo mês. E neste encontro, Deus tratou algumas coisas comigo que eu quero hoje, pela graça de Deus, compartilhar com todos vocês. Irmãos, a Constituição do nosso Brasil, ela nos garante, né, o direito de ir e vir. É verdade que no mundo há muitos regimes governamentais, em todas as nações. E de repente esse direito ele pode ser diferente, né, do nosso aqui do Brasil. Ele pode ser tratado, né, de maneira diferente. Mas nós, como brasileiros, segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 15, nos garante, né, esse direito de ir e vir. Mas o nosso direito de ir e vir, neste tempo, né, de pandemia, de isolamento social, tem rendido, irmãos, muitas conversas e discussões. Pois tal direito ele tem sido tirado de muitos devido à situação. Se tais imposições, nesse tempo, né, que a gente vive, se são inconstitucionais ou não, irmãos, eu particularmente não tenho competência para julgar isso. Mas uma coisa eu sei, e eu sei que você também sabe, que a igreja do Deus vivo na terra, em qualquer época e situação, nunca deixou e jamais deixará de cumprir a sua missão. Isso não quer dizer, irmãos, que todos os crentes do mundo estão cumprindo o seu chamado e a missão da igreja. Mas certamente há muitos discípulos hoje que renunciaram tudo na vida para cumprirem cabalmente o seu ministério, o seu chamado e a sua missão. Então que nós sejamos estes, que renunciamos tudo. Mas se ainda não somos, que urgentemente, irmãos, a gente se desperte desse sono espiritual, que de muitas formas tem nos tentado paralisar a mim, a você, a igreja do Senhor na terra. Irmãos, o Senhor, Ele nos exorta porque Ele nos ama. O Senhor, Ele quer ver eu e você, a igreja dEle, cumprindo o chamado, a missão. Então, por isso que o Senhor tem nos exortado grandemente, desde o princípio do ano, através deste tema que Ele deu para nós, para o ano de 2021. O chamado de Deus para a minha vida. Então que todos nós renunciemos tudo mesmo, para cumprirmos cabalmente o nosso chamado e a nossa missão. E é sempre bom lembrar, irmãos, que a igreja ela não tem nenhuma condição de fazer nada, de cumprir a missão, sem a presença e o ministério do Espírito Santo. Não há como fazermos alguma coisa como igreja sem a presença e o poder e o ministério do Espírito Santo.
Por isso que Jesus, antes de ir para a glória, ele nos prometeu o Espírito Santo. E ele cumpriu esta promessa, enviando o Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde todos ali naquele cenáculo que estavam reunidos, diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Então Jesus, ele cumpriu a sua promessa e enviou o Espírito Santo. E para que a igreja possa cumprir a sua missão, nós precisamos do Espírito Santo, do poder. Aquele poder, irmãos, que desceu lá no cenáculo, no dia de Pentecostes. Aquele mesmo poder habita em mim, habita em você. Este mesmo poder está na igreja, para fazermos a obra do Senhor, para avançarmos, cumprindo o nosso chamado, a nossa missão. Independentemente, irmãos, de qualquer circunstância. Independentemente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, no poder do Espírito Santo é que nós cumprimos a nossa missão e o nosso chamado. Alguém pode ser impedido de ir e vir, ou proibido de ir e vir, de diversas maneiras. Por exemplo, através de uma lei ou de um decreto governamental, como o nosso país tem feito, como outras nações têm feito, decretos impedindo as pessoas de irem e virem. E uma outra forma, irmãos, de as pessoas serem impedidas de ir e vir é se elas estiverem encarceradas, presas. E em algumas ocasiões, os discípulos de Jesus estavam encarcerados. Ou seja, eles estavam impedidos de ir e vir, porque estavam encarcerados. Porém, irmãos, o cárcere não impediu aqueles homens de cumprirem o chamado deles e a missão. E neste tempo de pandemia, irmãos, e isolamento social, como nós, discípulos de Jesus, podemos cumprir o nosso chamado e a nossa missão? Porque vivemos tempos difíceis. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas infectadas com este vírus, contraindo esta doença, que já matou muita gente. E tudo que essa situação tem produzido na economia, na vida das pessoas, no emocional das pessoas. Então é um conjunto de coisas. E nós somos discípulos de Jesus. Então, como nós, irmãos, nesse tempo, como nós podemos cumprir o nosso chamado e a nossa missão? Por exemplo, nós fomos impedidos de estar aqui. Não, melhor, nós estamos, Eu, a Ângela e o Tiago, nós estamos aqui. Mas você que está na sua casa, junto com seus familiares, e fazem parte aqui do ministério, ou você que faz parte de outro ministério, vocês foram impedidos de estar na sua igreja. Por um decreto governamental. É claro, irmãos, que nós temos que agir com prudência em todos os momentos. Mas jamais podemos de cumprir o nosso chamado e a nossa missão. Então, quando o Senhor colocou essa pergunta no meu coração,
me veio a resposta. E é uma resposta tão simples, irmãos. A pergunta é: neste tempo de pandemia e isolamento social, como nós, discípulos de Jesus, podemos cumprir o nosso chamado e a nossa missão? A resposta, irmãos, ela é bem simples. Não deixando jamais, em hipótese alguma, custe o que custar, de cumprir cabalmente o nosso chamado e a nossa missão. Simples assim, irmãos. Muitos crentes, muitos mesmo, urgentemente precisam se despertar do sono espiritual no qual se encontram. E deixar, irmãos, a zona de conforto, o medo e o comodismo que esta pandemia tem ocasionado na vida deles. Porque essa pandemia, irmãos, tem ocasionado muitas coisas ruins e tristes. Mas nós não podemos nos esquecer jamais, irmãos, que nós não somos como as pessoas do mundo. Nós não somos melhores do que ninguém. Longe disso. Não somos melhores do que ninguém. Mas nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E nós somos cheios do Espírito Santo. E nós somos a igreja do Deus vivo na terra. E Jesus quer alcançar todos os pecadores do mundo através de nós, que somos a sua igreja. Então, em qualquer época, irmãos, em qualquer situação, temos que cumprir cabalmente o nosso chamado e a nossa missão. Muitos crentes têm usado a pandemia como desculpas para não fazer a obra de Deus, para não cumprir o chamado, para não comparecer nas celebrações. Isso é triste, irmãos. Então muitos precisam se despertar desse sono espiritual no qual se encontram. Deixar realmente a zona de conforto, o medo, o comodismo em que se encontram por causa desta pandemia. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. E nós sabemos que a oração da igreja é a arma, é a força mais poderosa do universo. Quando a igreja ora, irmãos, a igreja de Jesus ora, os céus se movem. Aleluias. Portanto, irmãos, eu entendo ser mais do que oportuno nós examinarmos a atitude dos discípulos de Jesus quando eles foram impedidos de ir e vir. Eles não foram impedidos por algum decreto, embora havia ali uma proibição. Mas os casos que eu quero relatar para os irmãos, e creio que todos já conhecem as passagens que eu vou dizer aqui, é para que a gente veja, irmãos, e aprenda, né? Como devemos nos portar como discípulos do Senhor. Como que eles agiram quando foram impedidos de ir e vir. Para isso, irmãos, nós vamos examinar algumas dessas prisões que estão lá no livro dos Atos dos Apóstolos.
Então eu vou contar rapidamente o ocorrido. Depois você pode pegar lá no site da igreja. As passagens, o esboço, vai estar tudo lá certinho. Por exemplo, irmãos, os apóstolos Pedro e João, eles foram presos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, através deles, curou um coxo que ficava ali na porta do templo. E também porque eles ensinavam o povo e também pregavam a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Então, por isso, eles foram presos. Mas o que Pedro e João fizeram quando estavam presos e impedidos de ir e vir? Então, irmãos, mesmo sob fortes ameaças, eles pregaram o Evangelho para aqueles que os prenderam. Eles pregaram o Evangelho para as autoridades do povo, para os anciãos, para o capitão do templo, para os guardas do templo, para os saduceus. E quando eles se apresentaram presos diante do Sinédrio, ali Pedro e João pregaram o Evangelho para aqueles homens. Então, mesmo presos, irmãos, mesmo impedidos de ir e vir, eles cumpriram o chamado e a missão. Isso está lá em Atos 4. Atos 5 nos revela, irmãos, que os apóstolos foram presos. Por inveja, os sacerdotes prenderam os apóstolos, né? Mas o Senhor escalou um anjo, né, para soltá-los. E o anjo disse para eles: olha, vocês estão soltos agora. Vão lá para o templo e preguem a palavra do Senhor. E quando o capitão e os guardas foram ao templo, né? Quando eles viram lá que eles foram soltos, eles foram no templo, avisaram eles: ó, os homens estão lá no templo pregando. O capitão foi lá e prendeu eles de novo. Mais uma vez, irmãos, eles foram impedidos de ir e vir. Mas qual foi a atitude deles, irmãos? Bom, já que nós estamos presos, então vamos ficar aqui quietinho, né? Eu estou com medo de morrer, sabe? Aqui está mais tranquilo, então vamos ficar nessa situação. Não, irmãos. Sabe o que eles fizeram? Mesmo sob fortes ameaças, eles pregaram de novo para o Sinédrio, para os sacerdotes que estavam ali. O Sinédrio, irmãos, era o tribunal dos judeus, o tribunal religioso dos judeus, onde eles tratavam das coisas espirituais, da religião dos judeus. Na primeira prisão, Pedro e João pregaram para aqueles homens. Eles foram soltos. Agora eles foram presos de novo. Os apóstolos. E de novo, presos, detidos, eles pregaram para todos aqueles homens. E mesmo sob ameaças, irmãos, eles não paravam. Só que desta vez, eles foram açoitados. Isso mesmo, irmãos, eles apanharam bastante antes de serem soltos. Mas eles se alegraram, se regozijaram por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus.
Então os irmãos percebem que para nós, os discípulos do Senhor, não pode haver nenhum tipo de impedimento, irmãos, para nós cumprirmos o nosso chamado. Um outro caso, irmãos, é do diácono Estevão. O povo, os anciãos e os escribas, eles apresentaram testemunhas falsas contra Estevão e levaram ele para o sinédrio, preso. E entendam bem, irmãos, os apóstolos, Estevão, eles foram presos porque eles pregavam o evangelho, porque eles estavam cumprindo cabalmente o chamado deles, a missão que Jesus lhes havia dado. Então Estevão, o que ele fez nessa situação? Mais uma vez, irmãos, lá estava o servo de Deus diante do sinédrio. Primeiro Pedro e João, na segunda prisão foram os apóstolos, agora Estevão está diante do sinédrio, preso, detido. Qual é a atitude dele? Ele prega, irmãos, o evangelho da graça e da verdade para todo o sinédrio. E ele começou com Abraão. Ele anunciou o evangelho da graça e da verdade para todo o sinédrio e confrontou aqueles homens com autoridade do Espírito por terem matado Jesus. Então, ao invés, irmãos, daqueles homens ouvirem a voz de Deus e se arrependerem, eles iraram-se contra Estevão e o lincharam, apedrejando-o até a morte. Então, irmãos, olha, nada pode nos parar. Nada, irmãos, tem poder de nos parar. Que o Senhor nos ajude a vivermos realmente como cristãos, como discípulos do Senhor. Homens e mulheres que renunciam tudo na vida para fazer a obra do Senhor, não importando a situação e a condição em que estejam. E o Senhor tem nos ensinado tanto e tem nos dado do seu poder para fazermos a obra. Como eu disse, não há como fazermos a obra do Senhor sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo. Esses homens, eles faziam tudo isso e suportavam todas essas coisas pelo poder de Deus que havia na vida deles. E este poder está na nossa vida. O apóstolo Paulo e Silas, em Atos 16, eles também foram presos. Porque Paulo, ele expulsou em nome de Jesus o espírito de uma jovem adivinhadora, que dava muitos lucros para os seus senhores. Então, Paulo e Silas, a Bíblia diz que além deles serem encarcerados, ficarem presos num cárcere, prenderam também os pés deles no tronco. Olha que terrível, irmãos. As prisões lá, antigamente, eram terríveis. Além de estar no cárcere, a pessoa ainda ficava acorrentada num tronco. E o que Paulo e Silas fizeram? Impedidos de falar, de andar, de ir. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oraram
oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos ouviam. Você consegue imaginar a cena? 2 homens presos, acorrentados com os pés num tronco. Quando dá meia-noite, eles começam a cantar louvores ao Senhor. E os presos que estão ali com eles, começam a ouvir, aqueles louvores. De repente, irmãos, diz a Bíblia, que sobreveio sobre aquele lugar um grande terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. E todos ali foram soltos das suas cadeias. Tudo aquilo que lhes prendia, se soltaram. O carcereiro, diz a Bíblia, ele acordou apavorado. E diante de toda aquela situação, ele já ia pegar a espada, irmãos, e se matar. Se suicidar. Porque naquela época, irmãos, o sentinela, aqueles que tomavam conta de presos, se falhassem no serviço, na função, eles eram executados. Então, antes de serem executados, eles se matavam. Foi o que aconteceu aqui com esse carcereiro. Ele puxou da espada e ele já ia se suicidar. Então Paulo deu um grito: não faça isso, que todos nós estamos aqui. Irmãos, e ali, naquelas condições, Paulo e Silas, eles pregaram para o carcereiro. Eles estavam presos, impedidos sim de ir e vir. Mas ali, diante daquela situação, irmãos, naquela condição que estavam, eles pregaram o Evangelho para aquele carcereiro e para toda a sua família. E a Bíblia diz, irmãos, que naquela mesma hora da noite, olha só, irmãos, naquela mesma hora da noite, o carcereiro e toda a família dele foram batizados nas águas. Vocês percebem, irmãos, que não há impedimento para nós, a igreja, para nós discípulos, fazermos a obra do Senhor? Não existe pandemia, irmãos. Não existe isolamento. Não existe prisão que possam parar a igreja do Deus vivo na terra, que somos nós. Então eu fico imaginando, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aquele carcereiro perguntou para Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu. E por crer, Paulo o batizou nas águas. Irmãos, hoje há tantos ensinos errados por aí, sabe, em relação até mesmo ao batismo. Só existe uma condição, irmãos, para uma pessoa se batizar: crer em Jesus. Crer em Jesus. E tem muitas pessoas, ministros, que ensinam tantas coisas, que antes de se batizar tem que fazer tanta coisa. Mas Jesus disse: Jesus, aquele que crer e for batizado será salvo. O
carcereiro perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Ele creu e foi batizado. O carcereiro tinha pecado? Tinha. Mas quem não tem? A salvação, irmãos, a santificação, melhor dizendo, é um processo na nossa vida. Nós temos que nos santificar todos os dias, examinando a nossa vida, conferindo a nossa vida com os princípios do reino de Deus e ajustando e alinhando tudo à palavra de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos nos santificando. Estamos nos separando das coisas que desagradam a Deus. Então eu não sei o que você está esperando para se batizar. De repente. Você está esperando largar um pecado? Porque você tem um pecado, né? Enquanto você não largar esse pecado, você não vai se batizar. Ou de repente você não é casado, vive com uma pessoa e não é casado ainda. Se você crê em Jesus, você pode se batizar. Jesus não disse: aquele que está vivendo amasiado vai ter que se casar para batizar. Jesus não ensinou isso. Jesus também não falou: enquanto você não largar aquele pecado terrível que você anda vivendo na sua vida, enquanto você não largar esse pecado, você não pode se batizar. Jesus não ensinou isso, irmãos. O Evangelho ensina: aquele que crer e for batizado será salvo. Quando eu fui batizado, eu estava em pecado. Minha esposa também. O Tiago. E você que está me ouvindo aí, quando você foi batizado, você estava em pecado. Porque, irmãos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e engana-se a si mesmo. Quando eu digo estava em pecado, nós pecamos, irmãos. Nós pecamos. Então, se nós temos que largar os nossos pecados, né, para a gente se batizar, então a gente nunca vai se batizar. Nunca, irmãos. Nunca ninguém estaria apto para se batizar, se essa fosse a condição. Mas a única condição, irmãos, é crer no Senhor Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele foi enviado à terra para te salvar, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você crê que Ele está vivo, você será salvo. Aleluias. Então não espere não, se batize o quanto antes. Na primeira oportunidade que você tiver, se batize. Nós estamos preparando, buscando de Deus um dia, né? E esse dia eu creio que está próximo para nós realizarmos um batismo aqui na nossa igreja. Porque tem alguns irmãos que já decidiram, né? Já creram no Senhor Jesus e querem se batizar. Então que você se batize também. Você que ainda tem dúvidas, sabe que de repente tinha um entendimento diferente, que Deus te dê graça e que você se batize. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar água.
apóstolo Paulo, irmãos, ele foi preso várias vezes. Tem mais uma ocasião aqui em que ele foi agarrado pelos judeus e arrastado para fora do templo. Ele estava no templo e quando viram Paulo, já estavam perseguindo ele, os judeus o arrastaram para fora do templo. Na verdade, os judeus queriam matar Paulo. Era isso que eles queriam. Mas eles foram impedidos nessa ocasião pelo comandante da força lá, da polícia da época. Então, por ordem do comandante, devido ao tumulto, Paulo foi acorrentado com 2 cadeias, impedido de ir e vir, para que fosse recolhido à fortaleza, à prisão. Mas o que Paulo fez, irmãos, naquela situação? Imagina, foi arrastado, queriam matá-lo, de repente chega lá o chefe da guarda, tira ele daquele tumulto, coloca correntes nele, prende ele e leva ele para a fortaleza. O que será que nós faríamos, irmãos? O que Paulo fez, irmãos, foi impressionante. Ele estava sendo levado pelos guardas e ele chegou para o comandante e disse: escuta, eu posso falar? O comandante autorizou ele, a falar. Permitiu que ele falasse. E ele, não sei como é que foi, irmãos. Não sei se ele subiu num lugarzinho mais alto como esse, mas diante daquela multidão, daqueles guardas, ele começou a falar, irmãos. E ele deu para os judeus ali o testemunho da conversão dele e do seu chamado. Olha, irmãos, que coisa impressionante. No meio daquela situação terrível, esse homem se levanta, pede permissão para o comandante dá, e ele começa a dar o seu testemunho, irmãos, e falar do seu chamado. E a Bíblia diz que todos ficaram quietinhos, ouvindo, porque ele falou na língua hebraica. E todos falavam, a língua hebraica. Eles ficaram quietinhos ouvindo o testemunho de Paulo, irmãos. Olha que coisa impressionante, irmãos. Quando eu leio essas coisas, irmãos, e medito, eu fico envergonhado. Por fazer tão pouco, ou quase nada, para o nosso Senhor. Por de repente ficar arrumando desculpas para não cumprir o chamado. A última prisão de Paulo foi quando ele foi levado para Roma, porque ele apelou para César. E todo o tempo, irmãos, que ele estava sob custódia lá do Império Romano, durante a viagem para Roma, ele estava impedido de ir e vir. Mas, irmãos, mesmo preso, ele aproveitou todas as oportunidades que ele tinha, irmãos, para anunciar Jesus e o Evangelho. Porque mesmo quando alguém está preso, detido, sob custódia, ele passa por várias situações. E com Paulo e os apóstolos, Estevão, não foi diferente. Mas eles aproveitaram todas as oportunidades que eles tiveram.
e pregaram o Evangelho e anunciaram Jesus. É impressionante, irmãos, nada parava aqueles homens. Então Paulo, ele pregou o Evangelho perante os governadores, Félix e Festo. Ele pregou o Evangelho para o rei Agripa. Aquela tripulação daquele navio que naufragou, que estava indo para Roma, né? Ele pregou para toda aquela tripulação. O navio naufragou, eles encalharam lá na praia, desembarcaram numa ilha chamada Malta. E nessa ilha havia bárbaros que ali residiam. Para aqueles homens, ele pregou o Evangelho, curou o pai do principal lá da ilha, ou seja, ele exerceu o seu ministério, os dons que o Senhor lhe deu. Em Roma, ele ficou preso por 2 anos. E ele foi preso em uma prisão domiciliar. Ele alugou uma casa que era paga com o dinheiro dele, mas ele era sempre vigiado por um soldado. E todo o tempo que ali ficou, irmãos, nesta prisão domiciliar, muitos judeus e muitos gentios se converteram. Então entende, irmãos, ele estava preso, impedido de ir e vir. E para que a igreja não ficasse sem ministração, nesse tempo que ele ficou preso, sabe o que ele fez, irmãos? Ele escreveu cartas para as igrejas, que são as chamadas epístolas da prisão. Então, quais foram as cartas que Paulo escreveu quando estava preso? São 4. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então nada, irmãos, absolutamente nada, impediam esses homens de cumprir o chamado e a missão que Deus lhes havia feito. Nada impediam eles de viverem e morrerem por Jesus Cristo. Mesmo diante, irmãos, de sofrimentos como a gente viu aqui e da iminente morte, eles não deixaram de cumprir o chamado e a missão. E hoje, irmãos, por conta desta pandemia, muitos crentes estão paralisados, estão parados, com medo, alguns desesperados, outros depressivos. E há um chamado a ser cumprido e uma missão a ser cumprida. Então, como nós podemos, irmãos, permanecer frutíferos em todo o tempo e em todas as circunstâncias? Eu estava imaginando, irmãos, como que Paulo agiria hoje se ele vivesse esse tempo de pandemia? Eu imagino, irmãos, que ele ia fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele ia anunciar o Evangelho, para ele não ia ter nenhuma circunstância, nada que o parasse.
mesmo diante da morte, ele não iria desistir. Por isso que ele escreveu para Timóteo o que nós lemos aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ele aproveitava todas as oportunidades, como os outros discípulos também. E nós também, irmãos. Temos que aproveitar todas as oportunidades para anunciar Jesus. Essa pandemia, ela tem feito as pessoas, inclusive os crentes, a ficar mais tempo na internet. Porque não tem o que fazer, não pode sair, não pode estar aglomerado, não posso ir para a igreja, não posso ir para o shopping. Então, essa pandemia, ela tem feito isso. Tem feito as pessoas ficarem mais tempo na internet. E os crentes, ao invés de aproveitar a internet para anunciar Jesus e pregar o evangelho da graça e da verdade, de repente, irmãos, ficam compartilhando piadinhas, coisas até do inferno. Ficam postando coisas que não tem nada a ver, irmãos. Então nós precisamos realmente acordar, irmãos. Porque o mundo está perecendo. Então nós podemos ser frutíferos em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Eu coloquei algumas aqui. Por exemplo, como podemos permanecer frutíferos em todo o tempo, em todas as circunstâncias? Primeira coisa, discernindo sob a ótica de Deus, sobre a ótica dos céus, cada estação em que estamos vivendo. Você que é crente, você está discernindo realmente o que está acontecendo no mundo? Seja sincero. Você realmente está discernindo o que os céus estão nos dizendo com esta situação? O que Deus está querendo nos dizer com esta situação? Então, para sermos frutíferos, nós precisamos discernir isso, irmãos, e muito bem. Então, se eu estou parado por causa da pandemia, eu não estou discernindo nada. Então, discernir na ótica de Deus. Deus, o que o Senhor está fazendo nessa estação? O que o Senhor está fazendo neste tempo? Bom, uma coisa a gente já está aprendendo, né, irmãos? Que muitos de nós não oravam. E o Senhor tem nos colocado para orar todos os dias. Uma outra coisa, irmãos, para permanecermos frutíferos, é focando em cumprir o propósito específico para o qual o Senhor nos chamou. O nosso foco, irmãos, como crentes que somos, discípulos do Senhor,
É o chamado. Então, se eu tirar o foco do chamado, eu vou colocar o foco nas minhas coisas, nos meus interesses. E claro, deixarei de ser frutífero. Eu preciso procurar ouvir a voz de Deus. É uma outra coisa. Eu preciso procurar ouvir a voz de Deus com clareza quanto ao que Ele tem preparado para mim em cada estação. Porque, irmãos, Deus, Ele não prepara nada para a gente, para o nosso ministério. A Bíblia diz que Ele já preparou, já está tudo preparado. Ele não vai preparar ainda. Tudo já está preparado. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo o que Deus já preparou para nós, para cumprirmos o nosso chamado. Porque muitas vezes a gente pensa assim, e até diz: poxa vida, o Senhor me chamou para fazer isso, mas eu não tenho condições. Eu não tenho as ferramentas. Eu não tenho os recursos. Quem falou que você não tem? Se Deus te chamou, Ele já tem tudo preparado. Basta que você aceite o chamado de coração e siga o Senhor de todo o teu coração. E viva para Ele e morra para Ele se for necessário. Que durante a sua jornada com Cristo, com a igreja, com os irmãos, você vai descobrir tudo o que Ele já tem preparado para o seu ministério. Então, não se preocupe com isso. Outra coisa, para permanecermos frutíferos, temos que nos fortalecer espiritualmente, irmãos, orando sem cessar e comendo a palavra de Deus. Se você é discípulo do Senhor e você quer ver o poder de Deus se manifestar na tua vida, ore todos os dias o mais que você puder e medite na palavra de Deus, coma a palavra de Deus todos os dias o mais que você puder. Tem crente, irmãos, que só ora na celebração aos domingos. Tem crente que só lê a Bíblia na hora da celebração. E nem lê na Bíblia, lê no celular. E se de repente tocar um sininho ou pensar uma mensagem de alguém, a pessoa já se desliga de Deus, da celebração, e vai ver a mensagem. Seja do Facebook, daquele Instagram, do WhatsApp. Aí a pessoa abre, aí dá uma risadinha, né? É uma piada que chegou. Ou uma situação engraçada. Como é que chama esse negócio que viraliza? Meme, é. De repente é um meme, a pessoa ela dá risada e depois ela volta para a celebração. Irmãos, quem disse que isso é culto? Quem disse que isso, irmãos, é celebração? Então, se nós queremos realmente ser frutíferos, nós temos que nos fortalecer espiritualmente. Orar sem cessar e comer mesmo a palavra de Deus. Ter temor de Deus, irmãos. Uma outra coisa, para nós permanecermos frutíferos, não se deixando paralisar pelas circunstâncias adversas, como a pandemia. Nem se intimidando com o inimigo, mas continuando a crer e a operar no sobrenatural. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando? Glória a Deus. Outra coisa, fortalecendo-se no Senhor para receber a alegria que vem de Deus.
que não depende das circunstâncias externas. Então, irmãos, com esta pandemia, o que tem de crente triste e abatido é brincadeira, irmãos. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que o reino de Deus é alegria no Espírito. Então a nossa alegria, irmãos, não vem do mundo. A nossa alegria não vem das coisas boas, entre aspas, sei lá, que de repente o mundo pode oferecer. A nossa alegria, mesmo em tempo de pandemia, vem de Deus. Outra coisa, para permanecermos frutíferos. Estabelecendo em nossas vidas as conexões e relacionamentos com as pessoas certas. Irmãos, esse negócio de viver isolado, isso não é de Deus não, irmãos. Sabe crente que serve a Deus sem estar numa igreja local? Irmãos, isso aí não faz parte do Evangelho. Jesus nunca ensinou isso, nem os seus discípulos, nem os seus apóstolos. Não faz parte da doutrina apostólica. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como nós também. E a doutrina dos apóstolos, em nenhum lugar a gente vai encontrar que a gente pode servir a Deus em casa, sem fazer parte de uma igreja, de um ministério local, sem estar debaixo de uma liderança espiritual. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Então nós temos que estar juntos. Então nós temos que estabelecer conexões e relacionamento com pessoas. Porque o nosso ministério, o nosso chamado, Deus não chamou, ou melhor, os nossos sonhos em Deus, o nosso chamado, o nosso ministério, envolve os irmãos que estão conosco. Então é importante, irmãos, a gente estar conectados de coração, de espírito, uns com os outros, com os nossos pastores, com os nossos líderes, uns com os outros, vivendo mesmo um relacionamento sadio em Cristo Jesus. E para encerrar, irmãos, como podemos permanecer frutíferos? É não tendo medo de morrer. Irmãos, quem não tem medo de morrer por Cristo suporta tudo. Suporta tudo, irmãos. Então, o que o mundo precisa? O mundo precisa, irmãos, da salvação, que está em Cristo Jesus. O mundo precisa da salvação pela graça, não por méritos, por algo que nós podemos fazer para alcançar o favor de Deus. Não. O mundo precisa, urgentemente, da salvação. Sabe? Portanto, irmãos, é da nossa responsabilidade pregar ao mundo a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus. Essa responsabilidade, irmãos, é nossa, é da igreja. O mundo está perecendo. O mundo está sofrendo. E eu ouso dizer, irmãos, não é por causa do coronavírus nem da pandemia. O mundo está sofrendo
porque não está salvo. Precisa ser salvo pela graça de Deus. Por isso que Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quem salva as pessoas, irmãos, é Jesus, através da igreja. Um dia eu e a minha esposa, a minha família, o Tiago que está ali, a família dele, você que já é do Senhor, um dia nós estávamos perambulando por este mundo, mortos nos nossos pecados e delitos. Por mais bonzinhos que a gente pudesse ser, nós estávamos perdidos e mortos nos nossos pecados e delitos. Mas um dia alguém falou para nós que Deus enviou o Filho dele para nos salvar desta condição na qual nós vivíamos. E pela fé, a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou e nos salvou. E hoje eu estou aqui como um pastor, minha esposa pastora, o Tiago está ali, você está aí, porque um dia alguém anunciou para nós o Evangelho. E isso nós temos que fazer, irmãos, e todos os dias da nossa vida, independente de qualquer situação. Irmãos, não há decreto, nem lei, que possa impedir a igreja de avançar. Não é pandemia, não é vírus, nada, irmãos. Mesmo em meio a todas essas situações, nós temos que confiar no Senhor. E que Deus vai nos usar. E que Deus vai alcançar muitas vidas através de nós que somos a igreja dele. Nós precisamos nos despertar, irmãos, desse sono espiritual. Precisamos sair, irmãos, da zona de conforto. Não podemos ter medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Ao invés de ficarmos perdendo tempo com coisas que não edificam, principalmente na internet, irmãos, vamos investir o nosso tempo nas coisas de Deus, no nosso chamado, na nossa missão. Vamos realmente trabalhar para o Senhor. Na verdade, o Senhor está nos chacoalhando, irmãos. A sua igreja sobre a face da terra. Então vamos nos despertar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Mas é tempo, irmãos. É tempo da gente dobrar o nosso joelho diante do Pai por esta causa. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude. Ele nos ajuda. Mesmo nesse tempo difícil, a gente seja um evangelista. E aproveite todas as oportunidades que o Senhor
Então, olha, esses homens que eu citei aqui, eles fizeram tudo isso quando estavam presos. Agora, imaginem o que eles faziam quando não estavam presos. Então, por que Deus está chacoalhando a igreja, irmãos? De uma maneira geral. Porque quando nós não estávamos impedidos de ir e vir, quando nós não estávamos presos, né? A gente não fez nada. E agora que nós estamos presos, impedidos de fazer muitas coisas, continuamos não fazendo nada. Então vamos, irmãos, buscar a face do Senhor. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. E vamos começar a fazer, irmãos. Vamos começar a cumprir o nosso chamado. E fazer o que nós temos que fazer. Porque nós somos cooperadores do Senhor. Quem realiza a obra é o Senhor. Nós cooperamos com Ele. A Bíblia diz, irmãos, nos ensina que enquanto nós cooperamos com o Senhor, anunciando a sua palavra, anunciando Jesus, a palavra da salvação, a palavra de Deus nos ensina que enquanto nós, discípulos do Senhor, fazemos isso, o Senhor, Ele opera milagres, prodígios, sinais e maravilhas, e Ele acrescenta novos discípulos para a igreja. Então vamos, irmãos, fazer a nossa parte. Vamos cumprir o nosso chamado. Então, para muitos parece que está cômodo, né, irmãos? Uma situação cômoda. Eu estou na minha casa, com a minha família, sabe? Deus tem me abençoado, nada me tem faltado. Mas eu também não estou fazendo nada. Então vocês percebem, irmãos? Porque se a igreja, vamos falar do nosso ministério, porque é o que acontece nas outras igrejas também. Se o nosso ministério não se multiplicou, é porque quando nós podíamos fazer as coisas livremente, nós não fizemos. Agora que nós estamos em prisão domiciliar, né? Não podendo sair de casa, então vamos continuar também não fazendo o que tem que ser feito, irmãos? Não, irmãos, o Senhor quer que a gente faça. Porque de repente nós chegamos nessa condição porque nós não fizemos o que tínhamos que ter feito quando podíamos fazer. E o Senhor está nos chacoalhando para fazermos. Então vamos fazer, irmãos. Vamos aproveitar tudo que é oportunidade e vamos anunciar Jesus Cristo, a salvação. Porque tem muita gente desesperada aí. Precisando, não de dinheiro, não de uma cura, mas de Cristo, da salvação. Porque o que elas estão sentindo é na alma. E só existe uma pessoa que pode salvar a nossa alma. É Jesus Cristo. Amém, amados? Então, glória a Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que possamos cumpri-la, Senhor, cabalmente. Nós te agradecemos, Senhor,
Porque um dia nós estávamos nas trevas e o Senhor nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. O Senhor nos encheu com teu Espírito Santo. O Senhor nunca nos desamparou, nunca nos deixou só. E a cada dia o Senhor tem nos surpreendido, protegendo a nossa vida, suprindo as nossas necessidades. Mas, Senhor, a começar de mim, nós temos falhado, Senhor, em alcançar os perdidos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de todos nós, e que possamos, a partir de hoje, nos despertar, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor está dizendo ao mundo e principalmente à tua igreja, através desta pandemia, Senhor. Nós nunca imaginávamos, Senhor, viver o que nós estamos vivendo, porque estávamos acomodados, de repente pensando nos nossos projetos, nos nossos planos, nos nossos próprios interesses. E vivendo assim, Senhor, a gente acabou se esquecendo do nosso chamado e da nossa missão. Mas, Pai, nos perdoe em nome de Jesus. Que a partir de hoje, o Senhor nos fortaleça ainda mais através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda intrepidez para, mesmo em meio a toda esta pandemia, a gente pregar o Teu Evangelho. Custe o que custar, Senhor. Não importa a circunstância, a situação, que o Senhor nos dê poder, Senhor. Mais poder. Intrepidez, Senhor. Para anunciarmos o Evangelho da graça do Senhor. Nós te pedimos, Pai, tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.